Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre minhas decisões que causaram dor. Eu me lembro que quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe tentou fazer um papagaio para mim. Na época, quando a gente era criança, não tinha essas pipas prontas, né? E a gente nem chamava de pipa, chamava de maranhão. Naquela época não é como hoje, as pipas, os papagaios são todos prontos. A gente fazia a nossa própria cola, a gente fazia o papagaio, o maranhão, a estrutura dele a gente fazia de bambu. E eu não sabia fazer direito papagaio ou maranhão, e minha mãe um dia tentou fazer um maranhão para mim, e eu me lembro que ela começou a fazer e eu vi que ela estava fazendo tudo errado, assim, diferente daquilo que a gente via fazer. Eu fui lá e eu quebrei todo o bambu. Eu rasguei o papel de presente, porque na época a gente fazia o maranhão com papel de presente. Eu quebrei tudo. Quebrei os bambus, eu rasguei as folhas. E isso me causou muita tristeza depois de uns dias e causa até hoje. Aconteceu isso há mais de 38 anos e até hoje isso me causa dor. Isso me causa sofrimento, e se eu pudesse voltar atrás, eu tinha voltado e jamais tinha feito isso com a minha mãe. Eu me lembro também de uma história de um pai que era caminhoneiro, e um dia ele voltou com o caminhão e o seu filho ficou feliz pela volta do pai, que fazia uns dias que não voltava, e abraçou o pai na hora que o pai chegou, beijou o pai na hora que o pai chegou. E o pai foi para a sua casa e o menino ficou lá fora. E o pai abraçando a mãe e os outros filhos que estavam dentro da casa. E de repente eles escutam um barulho. Era um barulho forte de um metal batendo na lata. E aí eles saem lá fora e eles veem o menininho, a criança, o filho do caminhoneiro, martelando o caminhão. O pai ficou muito nervoso, ficou com muita raiva. E ele pegou a mão do menino, colocou na calçada e começou a martelar os dedos do menino com muita raiva. Depois que ele caiu em si, ele viu que machucou muito a mão da criança, do seu filho, levou para o hospital. E depois de um tempo que o filho ficou lá, eles foram visitar a criança, foi feita uma cirurgia nas mãos da criança. E o pai entra no quarto da criança, do seu filho, e o filho olha para o pai e diz: pai, me perdoa por eu ter feito aquilo. Me perdoa porque eu amassei o seu caminhão. Eu estava apenas arrumando. A minha intenção, pai, era arrumar o seu caminhão, não deixar o Senhor bravo. E o pai, muito triste, com o coração quebrantado, disse assim para o filho: eu te perdoo, meu filho. Pode ficar em paz. Eu te perdoo. Aí o menininho levanta os dois braços e diz assim para o pai: pai, agora que o Senhor me perdoou, quando os meus dedinhos vão crescer novamente? Com toda certeza, os dedos daquela criança nunca mais iriam crescer. Muitas decisões que tomamos causam dor, causam feridas na alma, e tem decisões que tomamos e causaram dor que não tem mais volta mesmo. Não tem como mais voltar atrás, não tem como mais pedir perdão, não teremos mais a oportunidade de ver a pessoa ou de resolver, reverter aquela situação. Mas tem decisões que podem ainda ser consertadas. Basta um profundo arrependimento, talvez uma confissão e um sincero pedido de perdão, e aí as coisas voltarão ao normal. Eu gostaria agora que você ouvisse, por favor, o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, dos versos 26 ao 32. Diz assim o texto bíblico: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas
usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E lembre-se sempre, tem decisões que tomamos, atitudes que tomamos, que não tem mais volta. Por isso, a cada dia nós temos que pedir ao Senhor o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que o Senhor Deus abençoe sempre a sua vida.